Boa tarde a todos os irmãos, graça e paz. Sou grato a Deus pela oportunidade e conceito da igreja, que o José Marco concede para compartilhar nesse momento tão sublime que todos nós, crentes de Jesus Cristo, experimentamos. Leio a palavra do Eterno, bondoso Salvador, em Lucas, capítulo 23, leio os versículos 33 e 35. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Leio o versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre. Queridos, é dentro dessa moldura, é dentro deste cenário, depois de horas intermináveis de uma aflição, experimenta o nosso Senhor Jesus Cristo, que ecoarão as palavras no versículo 34. A despeito de tudo isto, é o que nos apresenta aqui a palavra contudo, todavia, nada obstante, em oposição a todo este esquema montado, que junta fariseus, herodianos, saduceus, aqueles que de perto o acompanham, mas longe mantém o seu coração. É dentro deste cenário que, com as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eles repartem as suas vestes e lançam sobre ela sortes. 3 minutos, 15 minutos é muito pouco para falar de perdão, mas eu acredito que seja mais do que suficiente para que você e todos nós tomemos uma decisão, se este é o caso. Porque aqui um convite, aqui um desafio para todos nós, não apenas para que conheçamos o que representa o conceito de perdão do ponto de vista das Escrituras, não do ponto de vista budista ou shintoísta, mas do ponto de vista da Escritura Sagrada, o que representa o perdão, mas é um convite a uma decisão, eu diria um apelo à decisão. Em 2004 foi lançado uma das obras, um dos livros mais polêmicos, A Paixão de Cristo. Mel Gibson, tão celebrado por sua performance em filmes tais como Coração Valente, Nascimento de uma Nação, Patriota e tantos outros, produz e dirige um filme que se tornaria extremamente polêmico. Gibson, não apenas por conta de algumas declarações e porque também já fora acusado de homofobia, mas em razão desta película ele será rotulado de antissemita. Sabemos todos que o antissemitismo é uma doutrina, é uma ideologia que procura olhar para os judeus não apenas como um povo de segunda categoria, mas como variados graus, digno de aniquilação. E é muito interessante que este filme, eu tenho militado no movimento missionário há mais de 20 anos, e alguns missionários levaram esse filme do Mel Gibson para ser projetado entre muçulmanos, para que os muçulmanos ali vissem como os judeus que crucificaram a Cristo. Mas as acusações que se dirigem contra Gibson deveriam também se dirigir contra Pedro, em Atos. O apóstolo vai dizer no seu sermão, no dia de Pentecostes, ele vai dizer que foram eles, aqueles que estão ali naquele auditório, seja no cenáculo, seja no templo, seja na rua, vós matastes Cristo, vós o entregaste nas mãos de inimigo. Mais à frente Pedro dirá na conclusão do seu sermão, ou se aproximando dela: aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês entregaram nas mãos dos inimigos, dos romanos, para ser crucificado, a ele o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o
fez Senhor Cristo. Mas o filme de Mel Gibson não é conhecido apenas pelas cenas de violência que é apresentada em cores vivas. É impressionante, o filme foi proibido para menores de 18 anos nos Estados Unidos, e mesmo assim faturaria mais de 600 milhões de dólares. Nada obstante, é possível perceber no filme mais do que cenas de violência, um jogo de olhares. É o olhar furtivo e maligno daquela figura andrógena que aparece no Getsemane e circunda o nosso Senhor no meio de sua agonia. É o olhar desesperado de Pedro quando percebe que o seu mestre não reage diante de seus opositores, diante daqueles que se tornam seus algozes, que vêm prendê-lo. São os olhares trocados de Pedro e Jesus após Pedro ter negado o seu amado Senhor. São os olhares dos soldados indiferentes que transpiram ódio e que aplicam a Jesus uma série de açoites intermináveis e que castigam o corpo e a alma do nosso Senhor. É o olhar de João, discípulo amado, uma mistura de ternura, de desespero e de impotência. É o olhar de Maria, emblemática das cenas do filme, dentro de um beco. Maria e João trocam olhares e Jesus vai passando debaixo do peso da cruz e desaba. E Maria olha as cenas passadas quando acudia com seu filho, ainda criança, e dele vai se aproximar desesperadamente, olhando para Jesus debaixo daquela cruz. E ali há palavras que Mel Gibson coloca nos lábios de Jesus que não estão nas Escrituras, mas que é uma pura realidade. Jesus olha para Maria e dirá: Mãe, eu renovo todas as coisas. Mais impressionante do que todos os olhares é o olhar de Jesus, que aparece aqui neste cenário. Não estamos diante de um homem que não está sofrendo, que nós temos a plena humanidade refletida e manifestada. Nós não fazemos a menor ideia do que passa no coração de Jesus, mas é possível chegar ao autor de Hebreus e perceber que lá o autor da carta dirá que o nosso Senhor passou por todas as tentações e aprendeu pelas coisas que sofreu. Quero deixar 3 desafios, lições para nós, nesses próximos 4 minutos que me restam. Queridos, o perdão é, antes de tudo, a iniciativa de um coração e de uma mente conscientes. Perceba que Jesus vai recusar até mesmo um entorpecente que se lhe é oferecido, porque caminha a despeito de todo o sofrimento, a despeito da dor excruciante que lhe acomete, consciente em todos os momentos. As palavras que Jesus dirige ao Pai não são palavras de um homem desesperado, de um homem em delírio, mas de um homem absolutamente consciente. O perdão, em segundo lugar, não é desculpa. Jesus não olha para os soldados e certamente, quando disse que os soldados e todo o corpo que contra ele conspiram, Jesus não está fazendo pouco caso do que os soldados estão fazendo. Eles de fato são assassinos, respiram malignidade. Perdão não é fazer de conta que as coisas simplesmente não aconteceram. Perdão não é fazer de conta que simplesmente os ferimentos que recebemos e as cicatrizes que sobre nós ainda permanecem fazem parte de um simples acidente. Perdão é reconhecer que o outro me feriu, ou que eu feri o outro,
Perdão não é apenas um ato consciente, mas é a tomada de consciência. Aquilo que os soldados fazem, ainda que não percebam que o que eles estão fazendo é o cumprimento das Escrituras, ainda que ali ninguém faça a menor ideia, ou pelo menos dela não se aproxime, que está se cumprindo a vontade de Deus, que ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus toma consciência da gravidade da situação, e eu e você precisamos entender isso. Vivemos num Brasil que respira hostilidade, que transpira hostilidade, e nós precisamos tomar consciência disso. Esquerda e direita são sinônimos não apenas de adversários políticos, mas amigos que desejam um a morte do outro. Esse Brasil desensina o que significa a vida. Finalmente, o perdão é um ato que não depende da iniciativa do outro. Eu perdoo, eu estou esperando o sujeito me procurar para eu perdoar. Não, o perdão é liberado muito antes disso, não depende do outro. O pai que espera o filho que torrou tudo o que tinha e que o ofendeu, o pai o espera com o coração completamente limpo e desintoxicado de qualquer ressentimento. Perdão, como eu tenho dito, as pessoas me perguntam, é deixar a casa arrumadinha para o outro. Arrumadinha. Caberá ao outro certamente visitar. Eu não tenho poder sobre a vida do outro, eu não consigo convencer o outro de me procurar e de que comigo se consigo. Mas o perdão é manter a casa arrumada, manter o coração pronto. Perdão não muda o outro, mas muda a mim. E que o Eterno mude o meu coração, os nossos relacionamentos, da maneira como nós temos entendido o Evangelho. O perdão mude o coração da igreja. O perdão mude o coração de tantos pastores de minha amada IPB, que no Facebook trocam tantas hostilidades. O perdão nos visite, nos transforma. E que a misericórdia do Senhor e que a graça sem a qual não podemos perdoar nos visite de maneira especial nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.